Olá, amigos da Velocidade! Sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, última etapa da Fórmula 1 neste ano de 2024. Vitória de Lando Norris com Carlos Sainz na segunda colocação e Charles Leclerc completou o pódio para um público de mais de 190 mil espectadores. Antes de falar sobre essa corrida derradeira da temporada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99, você assina o Fidelidade Alternativa e tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, leitura e resposta prioritária de comentários nas nossas lives, pode também usar emojis exclusivos e, claro, vídeos como esse Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro, então não perca mais tempo. Clica já no Seja Membro, abra sua asa DRS e chegue na frente de todo mundo. Membro da Alternativa ganha sempre mais e já vou dar um spoiler. Semana que vem tem retrospectiva da temporada e, obviamente, quem é membro vai ver antes de todo mundo. O público geral terá acesso no dia 18 de dezembro, então clica já no Seja Membro, não perde tempo não. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa última semana da temporada e um pouquinho de pós-temporada também. Esse vídeo está chegando um pouquinho depois do que você está acostumado, geralmente nas segundas-feiras depois da corrida, mas é por um bom motivo. Vamos falar da última corrida e também um pouquinho sobre a pós-temporada que está quentíssima na Fórmula 1 lá nos Emirados Árabes. Começo com uma notícia já desta terça-feira. Foi confirmado pela Ferrari que será ela a fornecedora de câmbio e de motores para a GM Cadillac a partir de 2026. A nova equipe da Fórmula 1, você já sabe, entra no grid na outra temporada, em 2026, junto com o novo regulamento, e nos 2 primeiros anos, essa é a expectativa, ela vai usar os motores da Ferrari e também as caixas de câmbio, e só a partir da temporada de 2028 é que a nova equipe estadunidense terá lá a motorização da GM, o grupo General Motors. Então, fica aí a notícia quentinha para você. Por falar em notícias do final de semana, desse pós-final de semana de corrida, não poderia deixar de parabenizar Max Verstappen e Kelly Piquet, porque eles serão papais em 2025. Isso mesmo, teremos um bebê em 2025 simplesmente com os sobrenomes Piquet e Verstappen. Pouco importa se vai nascer no Brasil, se vai nascer nos Países Baixos. O fato é que a criança já nascerá com 7 títulos, 3 deles do avô, Nelson Piquet, e 4, obviamente, do pai, Max Verstappen. Então, realmente, o DNA já tem velocidade. Não sei se vai ser menino, se vai ser menina, mas vai ser piloto com total certeza. Daqui a 20 anos a gente já vai estar falando sobre essa criança. Então, parabéns aí, muitas felicidades a Verstappen, Kelly Piquet e o seu pequeno milagre que está a caminho no ano que vem. Bom, quem também está a caminho são os novatos da Fórmula 1, e eu preciso lembrar que o Brasil tem mais um campeão da categoria de base. Gabriel Bortoleto venceu o título da principal categoria de base, repetindo o feito de Felipe Drugovich, que com esse nome de Fórmula 2, só os dois ganharam. Mas o Brasil já teve outros vencedores nas categorias de base, nos anos 80 e 90, então vale aí a lembrança. O Bortoleto entrou em vantagem, foi um final de semana muito duro. Na corrida sprint ele conseguiu um excelente resultado e no domingo, beneficiado pelo Adjar, que praticamente não conseguiu largar, ficou muito lá atrás na prova, e aí o Bortoleto só precisou chegar em segundo para garantir a taça, levando o título da principal categoria de base para o Brasil. Então, parabéns ao nosso menino, que ano que vem estará na Sauber Audi, na última temporada como Sauber, antes aí da introdução da equipe alemã na Fórmula 1. Parabéns para ele. E o Adjar, inclusive, pode ser companheiro de equipe, companheiro de categoria, pode ter essa rivalidade acirrada. Eu explico já já, porque eu preciso falar também da renovação de contratos de alguns circuitos. Zandvoort, nos Países Baixos, a terra de Max Verstappen, anunciou renovação, mas já deixou claro, sai da Fórmula 1 em 2026. O contrato foi renovado por mais um ano, então teremos Zandvoort em 2025 e 2026, mas aí por questões comerciais, os organizadores não têm mais o desejo, não têm a vontade de organizar
o Grande Prêmio da Fórmula 1 nos Países Baixos, portanto, em 2026 encerra essa história de Zandvoort. Especula-se que seja por conta da entrada de mais uma equipe. Zandvoort é uma das pistas em que há necessidade de fazer reformas para acomodar uma 11ª equipe. Não sei como vai ser administrado isso até lá, porque em 2026 tem corrida em Zandvoort, a última, mas eles vão ter que acomodar 11 equipes, então vamos ficar ligados para isso. Outra que também anunciou renovação, apesar de não ter mais piloto na categoria, é o Grande Prêmio da China, um mercado muito importante que a Fórmula 1 vem tentando atingir há muito tempo, né? Foi abalado por conta da crise sanitária. A China foi um dos últimos países a voltar a receber a Fórmula 1 depois da pandemia, mas está confirmadíssima, até 2030 teremos o Grande Prêmio da China, provavelmente, né, no circuito de Xangai, que é a pista que vem recebendo a Fórmula 1 nos últimos anos por lá e sempre no começo da temporada, no primeiro giro asiático. Olha, eu falei do Hadjar, né, que saiu como vice-campeão da Fórmula 2, mas ele também tem pontos para conseguir a superlicença caso alguma equipe queira. E essa chance pode pintar na Racing Bulls, e eu digo isso porque na última segunda-feira, mais conhecido como ontem, o Motorsport da Itália deu a seguinte manchete: se Lawson for para a Red Bull, Hadjar será promovido para a Racing Bulls. Basicamente, essa é a notícia. Há muitas discussões ainda, a Red Bull não chegou a um consenso, está fazendo reuniões com o Sérgio Pérez, com os acionistas, com todos os envolvidos para discutir se vai ou não romper o contrato novo assinado com o Sérgio Pérez, que valeria para a temporada de 2025 com possibilidade de 2026. Se o Pérez for chutado, provavelmente será o Liam Lawson quem vai subir para a Red Bull. Eu sou contra, acho que o Tsunoda merecia pelo menos uma chance e a gente vai falar um pouquinho disso ainda nesse vídeo. Mas o Tsunoda e o Liam Lawson basicamente estão brigando por uma vaga, e se um deles subir, o Isack Hadjar sobe da Fórmula 2 direto para a Racing Bulls. Então cabe a gente acompanhar, porque talvez no vídeo da semana que vem de retrospectiva a gente já traga essa informação em definitivo. As equipes estão buscando essa última vaguinha na Fórmula 1, né? Os pilotos estão em polvorosa tentando essa última vaga. E os argentinos ainda têm a remota esperança de que o Franco Colapinto seja notado. Bom, vamos começar falando então de treino livre 1, né? O Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tem um final de semana tradicional, é uma pista plana, última etapa da temporada. Eu já disse isso na semana passada, muitas equipes gostam de cumprir aquela regra dos pilotos novatos justamente nessa pista, por ser tranquilinha, gama macia de pneus, C3, C4 e C5, e por isso 6 pilotos foram colocados no treino livre 1, né, que abriu os trabalhos do final de semana. Além do nosso Felipe Drugovich, que a gente já sabia, e do Ryo Hirakawa, Arthur Leclerc, não confundir com Charles. Sim, eles são parentes, são irmãos. Arthur Leclerc, Jack Durham, Luke Brown e o Isack Hadjar participaram dessa primeira sessão de treinos livres, né? E com o Arthur Leclerc participando também na Ferrari, no lugar do Carlos Sainz, pela primeira vez na história da Fórmula 1, em 75 anos de categoria, irmãos disputaram uma sessão na mesma equipe. Você que é um pouquinho mais velho como eu, vai se lembrar que nós já tivemos irmãos competindo na Fórmula 1, por exemplo, Ralf Schumacher e Michael Schumacher, mas eles não estavam na mesma equipe, que foi o caso da Ferrari, que colocou os dois irmãos Leclerc para se baterem na pista e, obviamente, o Charles foi quem se deu melhor. O Arthur Leclerc ele está fazendo outras categorias, ele não pilotava monoposto há mais ou menos um ano, então não dava para esperar muita coisa, mas foi um agrado que a escuderia italiana fez aí o seu agora segundo piloto, né? Pelo menos em tese é assim que será. Nessa primeira sessão, o destaque Pacheco, o destaque nacionalista, ufanista, vai para Felipe Drugovich. É claro. Por quê? Porque ele andou na frente do Alonso, meus amigos. No carro do Stroll, o Drugo andou muito bem e foi à frente do seu companheiro de equipe, apesar do Drugo ter pouquíssimas chances, só mesmo em TL1 que ele anda no carro da Aston Martin. Os mais rápidos dessa primeira sessão, Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton, com o Leclerc, Charles, marcando 1:24.321. E logo depois da primeira sessão, né, as notícias ruins apareceram. A Williams
anunciou que iria trocar o câmbio dos seus dois pilotos, portanto, Albon e Colapinto fizeram essa última etapa com 5 posições de punição por troca de câmbio. O Leclerc também trocou peças, trocou a bateria e não teve jeito. 10 posições de punição para o Monegasco, que saiu lá do fundão do grid. Né? Segunda sessão de treinos ainda na sexta-feira, o único destaque, além das simulações de corrida, foi o Franco Colapinto passando um pouquinho do ponto e danificando o assoalho do seu carro da Williams. Nessa segunda sessão, Lando Norris foi o mais rápido com Oscar Piastri em segundo e Nico Hülkenberg de saída da Haas sendo o terceiro mais rápido. 1:23.517 o tempo de referência do Lando Norris. Abrindo os trabalhos do sábado, mais uma vez as equipes pequenas tiveram um papel relevante nesse último treino livre da temporada. Gostei muito de ver ali Alpine, Williams, a própria Sauber também se mostrando competitiva. E no final da sessão, aí não teve jeito, né? Foram as principais mesmo que apareceram. Com o pneu macio, o Oscar Piastri marcou o tempo mais rápido, seguido de Lando Norris e Lewis Hamilton, o trio da Commonwealth, né? O australiano e 2 britânicos. 1:23.433 foi o tempo marcado pelo Oscar Piastri. Passamos para o classificatório e na primeira sessão nenhuma surpresa, né? Eliminados Albon, Zhou, Hamilton, Colapinto e Durham. Quer dizer, nenhuma surpresa mais ou menos, né? Hamilton mais uma vez encarou problemas no final de semana e na sua corrida de despedida da Mercedes largou numa posição muito incômoda. Ao longo dessa temporada ele teve problemas e saiu no Q1 algumas vezes nessa temporada, por isso eu fiz essa brincadeira, mas não dá para a gente normalizar um carro da Mercedes, 4ª colocada no campeonato de construtores, saindo tão lá atrás, e não é algo que costuma acontecer com o Russell. Talvez seja um problema ali do Hamilton que não estava se adaptando ao carro. Passando para a segunda sessão, né, o Q2, aí nós tivemos as eliminações de Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc e Magnussen. E o Leclerc, pior para ele, né, porque, como eu já disse, levou 10 posições de punição, então largou lá do fundão do grid. Ele tinha, digamos, a obrigação de ficar ali entre os 2, 3 primeiros para largar no meio da fila. Então acabou largando lá no final do pelotão mesmo. Na parte decisiva do treino, o Q3 teve Lando Norris marcando mais uma pole position na temporada. O vice-campeão teve a companhia do seu companheiro de equipe, né, o Oscar Piastri, na segunda colocação. Segunda fila com Carlos Sainz e Nico Hülkenberg, sim, levando a Haas para a 4ª colocação. Na frente de Max Verstappen, né, que conseguiu o 5º lugar e largou ao lado do Pierre Gasly, seu ex-companheiro de equipe e hoje na Alpine. Russell e Alonso fizeram a quarta fila, e Bottas e Pérez a 5ª. Veja só, o Pérez, se o Verstappen não estava se adaptando bem à pista de Abu Dhabi, não ia ser o Pérez, né? Mas dessa vez ele fez apenas o 10º tempo. Para quem tem o 3º carro do grid, é muito pouco, né? Mas a gente vai ver aqui que o final de semana ainda reservava coisas bem piores para o Pérez. No domingo, né, já passando para o dia da prova, com todas essas punições, o grid acabou sendo bastante remexido e na estratégia de pneus todo mundo apostou no médio, exceto o Lewis Hamilton, que preferiu largar de duro, lembrando que o Hamilton largou lá do fundão do grid por conta da sua eliminação no Q1. E na hora da largada, meus amigos, aí a gente teve na curva 1 o Verstappen batendo no Piastri, os dois rodam, pior para o australiano. O Verstappen viria a ser considerado culpado nessa batida. Alguns acham que é incidente de corrida, eu achei na hora que o Verstappen passou um pouquinho do ponto, já tinha perdido a posição para o Piastri e poderia sim ter dado uma segurada para evitar o contato. E ainda na primeira volta, o Pérez foi de base, rodou depois de ser acertado pelo Valtteri Bottas e abandonou uma volta depois, portanto apenas 2 voltas durou o Grande Prêmio de Abu Dhabi, aquele que pode ter sido o último de Sérgio Pérez na Fórmula 1, ainda não sabemos, não é oficial. Na volta 4, o Piastri resolveu arrumar mais problemas, tocou no Colapinto e furou um dos seus pneus, né? Aliás, o Colapinto teve o pneu furado. Na volta seguinte, volta 5, Verstappen e Bottas acabaram sendo punidos, né, por esses incidentes da primeira volta, cada um com 10 segundos no seu tempo final.
que eles iriam cumprir no box. Na volta 9, o Piastri também foi considerado culpado no incidente com o Colapinto e levou 10 segundos de punição, que ele viria cumprir muito mais lá na frente, né? Na volta 13, já começou a janela de paradas, lembrando que a estratégia sugerida pela Pirelli nesse final de semana era de uma parada, né? Como todo mundo quase largou de pneu médio, a intenção era fazer esse pneu durar ali umas 20, 25 voltas, até trocar para o duro e levar até o final. Joe, Albon e Magnussen pararam nessa primeira janela, né, da volta 13. Na volta 15 foi a vez de Gasly. O Joe leva 5 segundos por queima de largada, mais um incidente de queima de largada na despedida do Joe, também na volta 15, né? Na volta 21 foi a vez do Leclerc parar e o Sainz na volta 26, né? Estratégia diferente da Ferrari entre os seus pilotos. Norris e Russell param na volta seguinte, a 27, lembrando que Norris e Sainz estavam ali brigando fortemente pela vitória. Na volta 28, aí não teve jeito, o Colapinto teve que abandonar a sua possível última corrida na Fórmula 1 com problemas de motor. A Williams chega esse final de temporada capengando, né? Realmente sem peças, sem orçamento, muito complicada a situação da equipe britânica, que acabou alijada de uma posição que poderia ser mais interessante nesse final de campeonato. Na volta 30 foi a vez do Verstappen parar, né? Tentando uma estratégia diferente, né? Um ataque melhor ali no segundo stint. Na volta 32 foi a vez de Bottas e Magnussen se envolverem numa batida. Aliás, final de semana para esquecer do Bottas. Última corrida dele na Fórmula 1, que pode vir a ser anunciado como o piloto reserva da Mercedes para a próxima temporada, mas já sai com péssimas credenciais. Ele pode cair para cima sendo piloto reserva da Mercedes, e a gente vai lembrar aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre punições ao Bottas que ele carrega para essa possível carreira de piloto reserva. Na volta 33, o Piastri faz uma segunda parada, e só aí é que ele resolve cumprir a punição de 10 segundos. Não havia assim, nenhuma previsão de segunda parada, mas a McLaren, na minha opinião, erradamente, optou por essa estratégia e o australiano teve que fazer uma segunda parada já na volta 33. E aí, para frente, né, no restante da corrida, o Norris abriu vantagem, o Sainz não conseguiu acompanhar. Houve até ali a especulação se o Norris deveria fazer uma segunda parada para poder se cacifar, né, se proteger de um ataque do Sainz, mas acabou que a McLaren manteve a situação como estava. A Ferrari, que brigava ainda pelo título de construtores com a McLaren, ela precisava somar muito mais pontos que a escuderia britânica, então ela precisava que o Sainz vencesse a prova e o Leclerc chegasse ali em segundo, mais ou menos, para poder descontar toda a vantagem que a McLaren construiu ao longo do ano. Não foi possível e o pódio terminou, como eu citei lá no comecinho do vídeo, Norris, Sainz e Leclerc com a McLaren campeã mundial de construtores. Na sequência, os pontuadores foram Hamilton, Russell, Verstappen, Gasly, Hülkenberg, Alonso e o Piastri ainda conseguiu salvar um pontinho. Registro aqui que o Magnussen, na sua despedida da Fórmula 1, marcou a volta mais rápida. Porém, como ele terminou em último, não leva o último ponto da volta mais rápida. Essa regra será extinta a partir de 2025. Bom, meus amigos, já fiz aqui o relato da última corrida da temporada, então é hora da gente ver quem mandou mal e quem mandou bem nessa última corrida do ano. É hora do sobe e desce. Eu começo elogiando aqui dois caras que saíram do fundão do grid para conseguirem resultados muito interessantes e que serão companheiros de equipe. Charles Leclerc e Lewis Hamilton fizeram um corridaço aço, gostei muito de ver. O Hamilton, com a sua estratégia mais arriscada, o único piloto do grid a sair de duro, estendeu o seu stint, obviamente, e só lá na frente que foi fazer a sua troca de pneus. E o Leclerc, apesar de ter parado bem cedo, né, na volta 21, conseguiu levar muito bem o seu pneu duro e não precisou de uma outra parada. Em nenhum momento o Leclerc conseguiu ameaçar a vitória, muito menos o título da McLaren, mas foi uma corrida de recuperação muito interessante. A impressão que fica é que essa Ferrari, com esses dois, essa dupla, pode dar muito trabalho para Red Bull e McLaren no ano que vem. Então vamos acompanhar, já estou bastante ansioso. E quem para mim também fez um excelente final de semana e termina muito em alta, apesar de estar em baixa pelas suas escolhas ao longo do ano, é Carlos Sainz. Não dá para dizer outro verbo, né? Ele foi chutado da Ferrari
já no começo da temporada com o anúncio da contratação do Hamilton e a não renovação de seu contrato. Ele vai para a Williams, mas eu acho que dá para esperar alguma coisa, quem sabe ali alguns términos em pontos, e sendo muito otimista, vai que a Williams consegue algum pódio com o Carlos Sainz. Ele termina realmente o ano em alta, vai ser quinto lugar no Mundial de Pilotos, mas terminou ali bem pertinho do Piastri, sua melhor temporada na Ferrari. E vale lembrar, ele não fez a corrida da Arábia Saudita, foi aquela em que ele teve apendicite, teve que operar, e aí o Oliver Bearman o substituiu. Então, com 23 provas, o Carlos Sainz chegou muito perto de ser quarto lugar no Mundial de Pilotos. Vale a pena esperar bons momentos do Sainz na temporada que vem. Agora, meus amigos, é hora de descer a chibata. E não poderia ser em outro piloto. Mais uma vez, Sérgio Pérez aqui na parte ruim do sobe e desce. Por quê? Porque Sérgio Pérez, meus amigos, não classificou bem, apenas 10º lugar num grid em que ele poderia ter conseguido sim uma posição melhor, né? Poderia ter ajudado o Verstappen nessa prova, em nenhum momento conseguiu. Ok, foi acertado pelo Bottas, né? E não teve como continuar, mas é aquilo, se tivesse classificado melhor, não estava brigando com a galera ali no meião e não seria acertado pelo Bottas, muito provavelmente. E termina cedo demais o seu grande prêmio de Abu Dhabi, podendo ser o último da sua carreira, Sérgio Pérez, que vamos colocar à prova aquele ditado de que contratos existem na Fórmula 1 para serem rasgados. Vamos ver se o contrato que nem começou a valer vai ser rasgado. Isso a gente só vai saber nos próximos dias, talvez nas próximas semanas. Quem eu também preciso dar aquela cornetada é seu Verstappen. Muito cômodo, foi assim, tímido nesse final de semana, obviamente. Tá aí pensando na paternidade que vem aí. Ele que já é padrasto, né, da filha da Kelly Piquet. Mas o Verstappen mandou mal, né, na primeira volta da prova, né, quase tirou o Piastri da prova, teve que cumprir uma punição de 10 segundos, e o 6º lugar foi muito pouco para quem mostrou performances exuberantes na temporada. O Verstappen, aliás, tinha sido o vencedor das últimas etapas de Abu Dhabi, e esse ano realmente o RB20 chega ali capengando no final da temporada. Não fosse a Mercedes estar tão longe, o 3º lugar da Red Bull poderia estar ameaçado nesse final de temporada. E, obviamente, eu preciso falar mal aqui do Valtteri Bottas, né? É um gente boníssima, é um piloto muito alegre, muito divertido, gosta de andar pelado por aí, né? Tá numa fase muito viva, muito simpática, eu diria, mas Valtteri Bottas realmente está num fim de carreira inacreditável, né? Para quem já foi vice-campeão do mundo, terminar na State Sauber, batendo em 2 caras, né, batendo no Pérez na volta de abertura e depois batendo no Magnussen, prejudicando a corrida do Magnussen, inclusive, realmente ele não merece, para mim, ser piloto reserva da Mercedes, mas aí cada um sabe das escolhas que faz e paga as consequências, né? O Bottas, aliás, vai carregar, se ele for confirmado como piloto reserva da Mercedes e for necessário utilizar ele em alguma etapa de 2025 para frente, ele vai carregar uma punição de 5 posições exatamente por conta dos incidentes causados nesse final de semana. Ou seja, se alguma equipe quiser contar com o Bottas, vai ter que pagar essa punição, assim como o Jenson Button até um dia. Se ele quiser voltar para a Fórmula 1, também tem punição para pagar vigente. Brincadeiras à parte, meus amigos, vamos ver como é que terminaram os campeonatos, tanto de pilotos quanto de construtores? Então vamos lá, classificação final na sua tela. No Mundial de Pilotos, o Max Verstappen, obviamente, sempre líder, tetracampeão, 437 pontos para o belga neerlandês, seguido de Lando Norris com 374. Charles Leclerc almejou esse 2º lugar, mas ficou mesmo em 3º, com 356. Oscar Piastri terminou na 4ª colocação, com 292, e Carlos Sainz ficou em 5º, muito próximo, 2 pontinhos atrás, com 290. Destaque para o 10º lugar, quem terminou nessa posição foi o Gasly, que conseguiu superar o Nico Hülkenberg nessa última etapa. Agora no Mundial de Equipes, a McLaren desde 1998 não levantava a taça e dessa vez ela saiu de Abu Dhabi com o título nas mãos. Vai receber oficialmente na festa na próxima sexta-feira, mas tá aí, McLaren campeã, 666 pontos, seguida de perto pela Ferrari com 652,
A Red Bull ficou com apenas 589, é o que dá ter um piloto e meio. Na quarta colocação, a Mercedes com 468 e a Aston Martin em quinto por total ineficiência das outras equipes. A Aston Martin pega a quinta colocação com 94 pontos. Destaque na briga de foice no escuro, a Alpine é quem terminou na sexta colocação, deixando Haas e Racing Bulls para trás. Williams na nona colocação e a Sauber apenas com os 4 pontinhos conquistados pelo Joe no Qatar. Próxima corrida é só lá pra frente. Não vou falar agora de corridas. Vou falar de pós-temporada, meus amigos. Nessa segunda e terça-feira, muitas reuniões. E lá mesmo em Abu Dhabi, nós tivemos os pilotos. Alguns pilotos do grid, outros já estão de férias, né? Mas alguns pilotos do grid ficaram por lá, nos Emirados Árabes Unidos. E, claro, os pilotos novatos que estão aparecendo aqui na sua tela participaram de sessões, né? Só o primeiro dia de testes da Pirelli visando a próxima temporada. E, claro, visando adaptar, né, esses pilotos novatos também a um carro de Fórmula 1. Alguns deles podem vir a aparecer de macacão no próximo ano e outros já confirmados. Bom, é difícil fazer algum parâmetro, dizer quem está bem e quem está mal. Então eu vou por alguns destaques aqui, né? Sainz e Bortoleto, você pode reparar que eles não usaram o macacão tradicional, cheio, lotado de patrocinadores, e isso se deve aos contratos fechados, né? O Bortoleto só vai poder usar ali as decorações, os patrocinadores mesmo da Sauber no ano que vem, por isso o macacão todo preto. Mesma situação com o Carlos Sainz, como ele ainda tem contrato com a Ferrari, foi até liberado para participar desse treino, ele usou o macacão todo branco ainda sem os patrocinadores da escuderia. Mas levou o seu patrocinador, o Banco Santander, para a carenagem da Williams e bem discreto, só em cima do número do Sainz para todo mundo entender, olha, estamos aqui apoiando o piloto do nosso país. Então fica aí a dica discretíssima do Santander no caso da Williams. Bom, também outro destaque, o Tsunoda pela primeira vez pilotando um Red Bull, ele terá nesses testes a companhia do Isaac Hadjar, que já, como eu disse lá no comecinho do vídeo, pilotou no treino livre 1. E dá para dizer que esses dias de teste serão vestibulares na Red Bull. No caso do Tsunoda, tem que se mostrar consistentemente rápido e convencer os acionistas, né, os chefes de equipe, de que ele pode sim substituir o Pérez caso o mexicano seja chutado. E não o Liam Lawson, que é muito mais novo e menos experiente do que ele. E no caso do Hadjar, tá ali de boa, esperando. Se alguém subir, ele vai para a Racing Bulls, como a gente disse lá no começo do vídeo. Então, o Hadjar, o francês, está ali esperando a sua oportunidade. Destaque também para o Ocon, completo e sorridente. O Ocon é um caso diferente. Ele foi liberado da Alpine, do seu contrato, tanto que você vai reparar que ele não participou do Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos, né? Foi tirado dessa última corrida para a estreia efetiva do Jack Durham. Então o Ocon, já livre do seu contrato com a escuderia francesa, apareceu muito sorridente para esse primeiro dia de treinos lá com a sua nova escuderia, a Haas. Bom, como eu disse, é muito difícil traçar parâmetros de quem está bem e quem está mal. Por quê? Porque os pilotos novatos, eles só poderiam usar a mesma gama utilizada na corrida do GP de Abu Dhabi, C3, C4 e C5. Já os pilotos que estão na categoria e vão continuar para o ano que vem, eles tiveram ali mais opções, né? Tiveram o C2 e também o C6, o experimental, que a Pirelli vai trazer para a próxima temporada. Então foi feito todo um arranjo. As equipes podem ali escolher modos de combustível diferentes, podem escolher durante o dia inteiro, né, aproveitando a iluminação, o calor da pista diferente. Então é muito difícil dizer, olha, esse aqui está muito bem, esse aqui está muito mal. Mas me impressionou que o Sainz de Williams conseguiu fazer um tempo bem parecido com o que as equipes de ponta marcaram lá no treino livre 2 e no treino livre 3. Então, olho no Sainz para 2025, ainda tem muito a evoluir. Essa Williams nem se fala, mas eu fiquei positivamente surpreso ao vê-lo marcar tempo bem próximo do Leclerc, e agora seu ex-companheiro de equipe. Então, meus amigos, como eu já disse para vocês, semana que vem, para o público geral, na quarta-feira, teremos a retrospectiva com os melhores momentos desse ano de 2024, fechando a temporada do Velocidade Alternativa. Se você quer ver primeiro, na frente de todo mundo,
Não perca mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte do Fidelidade Alternativa. É baratinho, preço de um refrigerante por mês e você ajuda a continuar o nosso trabalho. Você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até semana que vem com o último episódio da temporada. Tchau!